Bom dia a todos. Estamos muito contentes com a presença de cada um. E o intuito dessa nossa reunião é buscarmos força e vida na palavra de Deus. Hoje vivemos num mundo conturbado, cheio de incertezas, cheio de dificuldades, mas nós louvamos a Deus, porque nós somos pessoas que têm Deus nas nossas vidas. Isso é que faz toda a diferença. Muitas vezes passamos por situações difíceis, e de onde nós buscamos a força? Buscamos a força e a direção da palavra de Deus. Porque o que a Bíblia registra traz para nós a presença de Deus e traz vida para o nosso viver. Hoje nós vamos ver uma porção da Bíblia que está em Mateus 14, a partir do versículo 22. É uma passagem muito importante para nós, porque contém princípios que nos ajudam no nosso viver diário e dentro das experiências que nós temos. Em Mateus 14, nos versículos 13 até 21, nós temos o registro da multiplicação dos pães. O Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou toda uma multidão. Mas depois dessa experiência, nós podemos ver no versículo 22 de Mateus 14, que diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então vemos aqui o Senhor Jesus despedindo as multidões. Por quê? Em João capítulo 6, versículo 15, diz o seguinte, João 6,15: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Essa é a porção do Evangelho de João que trata desse mesmo fato. Então, nos mostra que o Senhor, depois de ter alimentado a multidão queria fazê-lo rei. Mas o Senhor Jesus, daí, despediu a multidão, porque o Senhor Jesus não queria aquilo. Então, ele despediu a multidão, mas ele pediu para os discípulos fazerem uma coisa, que era embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Ele pediu para os discípulos: agora vocês vão subir nesse barco e vocês vão lá para o outro lado. E a Bíblia diz aqui, ele compeliu, ele forçou. Isso mostra o quê? Que os discípulos não queriam. Não, provavelmente, se a gente olhar a figura que está aí, provavelmente falar: não, Senhor Jesus, não, então você vem com a gente. Não, eu não vou com vocês, não. Vocês vão, tá? Vocês vão lá para o outro lado. Não, vocês vão sim. Ele forçou os discípulos a ir para o outro lado. Então, aqui nós temos um sentimento muito parecido com o que nós passamos. Nós temos um desejo de sempre caminhar com o Senhor, né? Nós gostamos da presença física. Nós gostamos ter certeza de que a pessoa, né, como o Senhor, esteja sempre ao nosso lado. Essa aqui é a nossa situação. Daí eles falaram: não, Senhor, não, vocês vão sozinhos. Ah, você não vai com a gente? Não, vocês vão sozinhos. Claro
Que ir com o Senhor é outra coisa, não é? Puxa, com o Senhor, que maravilha. Então, nós temos que ver esse fato, tá? Temos ou não desejo que o Senhor esteja sempre conosco, de andar e fazer sempre as coisas com o Senhor. Mas o Senhor forçou os discípulos a irem sem Ele. Por quê? Porque Ele queria que os discípulos aprendessem uma lição muito importante. Mas Ele falou aqui em Mateus, 14, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então ele disse assim, eu vejo vocês lá do outro lado. Marcou um encontro com eles do outro lado, correto? Então o Senhor diz, eu não vou te abandonar, eu vou encontrar vocês lá na frente. E o versículo 23 diz, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Aqui isso nos mostra que o nosso Senhor Jesus sempre tinha comunhão com o Pai. Ele precisava dos momentos de oração sozinho. Porque era desses momentos que ele renovava suas forças para poder avançar. Ele tinha tantas responsabilidades, ele tinha tantos desafios, ele tinha que vencer tantas coisas. Então aqui diz que ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Então, ele estava sozinho no monte. Agora, a mesma porção do Evangelho de Marcos, Marcos 6, a partir do versículo 45, diz o seguinte, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar, correto? Aqui diz claramente que ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Aqui nos mostra esse fato, eu quero que os irmãos percebam esse fato. A Bíblia aqui registra onde estava o Senhor e onde estavam os discípulos. Parece que não tinha nenhuma conexão, né? Mas o que a Bíblia registra é que havia uma conexão. Por quê? Olha só, voltando para Mateus 14, 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Isso é o que Mateus 14 nos diz. E em Mateus 6, versículo 48, aqui diz, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Então Marcos mostra que o Senhor estava na terra, mas estava vendo os discípulos. Os irmãos estão compreendendo? Ele estava ali no monte, ele estava orando, mas ele também estava vendo onde os discípulos estavam. Quer dizer, havia uma conexão, compreende? E quando o Senhor estava orando, certamente também estava orando pelos discípulos. Por quê? Porque agora nós podemos aplicar isso para a nossa vida. O nosso Senhor Jesus, ele cumpriu a obra da redenção, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, não é isso? E está agora à direita de Deus,
Por um lado, esse é o fato. E o que ele está fazendo? Nós podemos ver em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, que diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso quer dizer que o Senhor Jesus estava orando, e o Senhor Jesus está orando por nós. E a Bíblia mostra claramente. Isso é algo que todos nós precisamos saber, que o Senhor Jesus, Ele está orando por nós, orando por mim, orando por você. Não é? Quando nós passamos dificuldade, nós gostamos de pedir oração para os irmãos, não é verdade? Oh, ore por mim, por favor, ore por mim. E principalmente quando a gente vê alguns irmãos que são mais espirituais, nós queremos pedir uma oração desse irmão, né? Dizer, puxa, esse irmão vai orar, vai me ajudar muito. Mas o que nós nunca podemos esquecer é que o Senhor Jesus hoje está orando por nós. Nós estamos em que situação? Nós estamos no barco, e aqui diz que o vento era contrário, e que havia muitas ondas. E aí, nós vamos aplicar essa história para nós hoje. Um dia o Senhor morreu por nós, né? Ele depois ressuscitou, ascendeu aos céus, e Ele marcou o encontro conosco, porque Ele vai voltar, não é isso? Eu encontro vocês lá na frente. E nós ficamos. Mas estamos sem a presença dEle? Nós temos a presença dEle. Por quê? Porque Ele está olhando para nós e Ele está orando por nós. Em nenhum momento o Senhor Jesus esteve desconectado com os seus discípulos, compreendem? Ele estava ali, aquele barco estava no mar, e aqui não diz que estava tendo uma tempestade, aqui diz que estava ventando, o vento era contrário. Isso mostra o quê? Isso mostra que enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos no barco, indo para o outro lado para se encontrar com o Senhor, as forças do inimigo, né, são contra nós. Enfrentamos muitos obstáculos. Enfrentamos muitos obstáculos. Talvez você hoje tenha essa experiência de estar passando por dificuldade. Diz assim, tudo é contra a minha pessoa. Está ocorrendo tudo o contrário do que eu esperava. O vento está soprando contra, sempre está soprando contra. E aqui nos diz que o Senhor Jesus foi ter com eles por volta da quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite é entre 3 horas da madrugada e 6 horas da manhã. Quer dizer que eles tinham remado a noite inteira. Primeira lição que aprendemos aqui com os discípulos não desistiram de remar. Está certo? Olha, era no cair da tarde que eles tinham saído, né? E agora já era noite, já era 3 horas da manhã. Não estavam cansados? Certamente que estavam. Mas desistiram? Não. É tão fácil desistir. É tão mais fácil deixar o barco ir na direção do vento. Deixa o vento soprar. Mas se você deixar o vento soprar, você não chegará do outro lado. Você não chegará ao ponto de encontro com o Senhor. Nós vamos desistir? Não. Porque o Senhor prometeu nos encontrar. Entendeu?
Então tem uma promessa do Senhor para nós. O Senhor viu esses discípulos remando. Imagina se eles tivessem desistido lá pelas 3 horas da manhã. Não, vamos desistir. Eu não vou mais avançar. Eles iriam se encontrar com o Senhor? Não. Mas então preste atenção. O Senhor veio ter com eles, caminhando, né, por sobre o mar. Então vamos ver Evangelho de Marcos, né, capítulo 6, versículo 48, vamos ler de novo. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. E aqui, vamos voltar para Mateus. Mateus 14, agora vamos ver o versículo 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Então, aqui temos uma outra lição espiritual. Aquelas ondas que eram alguma coisa contrária, porque as ondas sempre estão segundo a direção do vento, e o vento era contrário, o Senhor veio caminhando por sobre as ondas. Correto? Ele veio caminhando, andando por sobre o mar. Significa que no meio das dificuldades, o Senhor vem até nós. Porque Ele conhece a nossa situação. Só que, o que acontece? Olha aqui, na 4ª vigília da noite, voltando ao versículo 25 de Mateus 14, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Versículo 27, mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha só, o Senhor estava vindo até os discípulos. E os discípulos acharam que era um fantasma. Eles não reconheceram o Senhor. Muitas vezes, no meio das dificuldades, o Senhor vem até nós, mas nós não identificamos o Senhor. Nós achamos que é o nosso fim. Não tem jeito. Terminou. E agora eu vejo alguém andando sobre o mar, vindo até mim. Então, isso aqui é um fantasma. Está louco? Eles nunca tinham visto algo assim antes. Mas o Senhor falou para eles: tende bom ânimo, sou eu. Olha, pode ser que, eu me lembro quando a gente era pequenininho, de vez em quando acordava no meio da noite, a gente ouvia barulho e ficava com medo, né? Daí geralmente o que acontece com as crianças? Daí eles correm para o quarto da mãe, né? E do pai, não é? Correm para o quarto e dizem: estou com medo, estou com medo. Imagina então a criança está ouvindo o barulho no meio da noite e de repente vê um vulto entrando no quarto. Vai achar que é o ladrão, né? Que é o bandidão que está chegando. Daí escuta o pai ou a mãe falando: sou eu. Calma, sou eu. Irmãos, eu digo uma coisa. No meio das dificuldades que nós vivemos hoje, o que nós mais desejamos é ver o Senhor e ouvir o Senhor falando para nós: sou eu.
eu estou aqui. Não é verdade? Aí já todas as coisas desaparecem. Voltando agora para Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente ele disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28, respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então Pedro, ele viu: não sei não. Se é você mesmo, você tem que provar, tem que fazer um milagre na minha vida. Não é? Se é você mesmo, eu quero que você faça um milagre, eu quero andar também sobre as águas. Daí, versículo 29, ele disse: vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha só que experiência maravilhosa. Pedro, quando ouviu o Senhor falar para ele: vem! Ele só se apegou a uma coisa. Ele disse: vem, eu vou. Eu creio na palavra dele, eu vou. Ele não pensou demais. Mas é impossível andar sobre as águas. Ele não pensou demais. Ele ouviu a palavra e obedeceu. Daí foi. E ele caminhou. Amados irmãos, amadas irmãs, é quando nós obedecemos a palavra de Deus, sem duvidar, que nós experimentamos os milagres. É que nós passamos a ter experiências de andar sobre o mar. O mar é a dificuldade. Daí você passa a andar sobre a dificuldade. Não é a dificuldade que te leva. Você caminha por cima das dificuldades para ir ter com Jesus. Mas, no versículo 30 diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Enquanto Pedro estava crendo na palavra do Senhor, ele andou. Mas quando a atenção dele se voltou para a força do vento, daí ele começou a afundar. Que lição nós aprendemos daqui? Nosso segredo, o segredo da vitória é ouvir a palavra do Senhor e olhar só para o Senhor. Não é para olhar para a dificuldade. Se nós olharmos para as dificuldades, vai faltar fé a nós e nós vamos afundar. Quem tem problema hoje? Quem está enfrentando o problema? Levanta a mão. Todo mundo enfrenta problema. Agora, que lição nós aprendemos aqui? Você todo dia está olhando para o problema ou todo dia está olhando para Jesus? Você está ouvindo o que as pessoas falam sobre o seu problema ou você está ouvindo a palavra de Deus? Isso faz toda a diferença. Se você está olhando só para Jesus, o problema está lá. Mas você está olhando só para Jesus e ouvindo a palavra do Senhor, você anda sobre o problema. Você não afunda com o problema. Mas se você fica olhando para o problema, é certo que vai afundar. Mas mesmo que afunde, é só você gritar: salva-me, Senhor. Versículo 31 diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste?
Versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amados amigos, parentes, irmãos e irmãs, essa porção da palavra de Deus nos ensina muitas coisas. Primeiro, que o Senhor se preocupa conosco. Ele pode não estar aqui fisicamente, mas Ele está conosco. Tá certo? Principalmente porque hoje, se nós o aceitarmos, Ele passa a viver em nós. E nós vemos o Senhor orando por nós, porque Ele se preocupa com a nossa situação. E quando Ele viu os discípulos ali já extremamente cansados, Ele veio até os discípulos. Ele veio caminhando sobre as dificuldades. E o que é interessante é que em Marcos 6, 48 diz: vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Significa que Jesus estava vindo e estava passando, ia tomar já a dianteira. O que isso quer dizer? É que o Senhor Jesus tinha marcado o encontro com eles, não é isso? Lá do outro lado. E o Senhor estava indo ao encontro deles, mas por causa da dificuldade deles, Ele chegou e entrou no barco deles. Nós todos temos um encontro marcado com o Senhor. O Senhor Jesus vai voltar. E nas promessas de Deus, nós temos nossos encontros com o Senhor. A Bíblia tem muitas promessas. É tão importante nós conhecermos as promessas de Deus, porque nessas promessas nós temos nosso encontro com o Senhor. E aí, alguns perguntam, né? Se era de noite, como é que eles podiam ter visto? Eles disseram, não, Jesus vê os discípulos, tudo bem, mas discípulos vê Jesus, como é que eles podiam ver? No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 4, mostra que a multiplicação dos pães ocorreu perto da Páscoa. Ali é João 6,4. A Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Não sei se vocês sabem, a Páscoa é comemorado a partir do pôr do sol do 14º dia do mês de Nissan, que é o mês de janeiro dos hebreus, que é quando começa a primeira lua cheia da primavera deles, do calendário dos judeus. Então, era um período de lua cheia. E não havia tempestade, porque aqui a Bíblia só diz que só o vento, havia um forte vento. Então, havia a luz da lua cheia. Os irmãos compreendem? Isso mostra o quê? Que Deus prepara todas as nossas experiências, que tudo já está preparado para nós termos encontro com o Senhor. É assim que o Senhor cuida de nossas vidas. Se você hoje está passando por dificuldades, o vento é contrário.
saiba de uma coisa: o Senhor virá ao seu encontro. Porque Ele se preocupa com você e se preocupa comigo. Só que muitas vezes nós não identificamos. Nós vemos os problemas e encaramos os problemas como fantasmas. Enquanto muitas vezes é por meio desses problemas que o Senhor se achega a nós e se revela a nós. Mas o que nós precisamos é crer nele. Você pode ver no início de Mateus 14, no versículo 22, diz, olha ali, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. O Senhor já tinha dito para eles, eu vou encontrar vocês do outro lado. Isso significa o quê? Isso significa que temos que crer no Senhor. Nós vamos chegar no outro lado. Tem dificuldades, mas nós não vamos desistir. Talvez você esteja no barco remando, contra o vento, contra tudo, e você esteja vendo seu amigo, seu vizinho, num barco, só que na direção contrária, porque eles não remam contra o vento, eles sempre seguem a direção do vento. Talvez você esteja remando ali naquela dificuldade para avançar e você vê seu vizinho no barco passando por você na direção contrária, na maior festa no barco. Ah, coisa boa! Mas nós estamos indo em direções diferentes. Nós estamos indo ao encontro do Senhor. Se nós existirmos, nós não vamos encontrá-lo. Por mais que seja difícil, continue remando. O Senhor vai chegar no barco, daí o vento vai cessar. Amém? Então, essa é uma porção da palavra muito prática para as nossas vidas. E nosso desejo é que todos aqui presentes possam ganhar essa realidade. Está bem? Espero que essa passagem da Bíblia tenha ajudado você. Tenha encorajado você a continuar a remar. A se encontrar com o Senhor. Eu gostaria agora de orar. E eu quero convidá-lo para que ore comigo, está bem? Ponha-se em pé, feche seus olhos e repita comigo a oração que eu vou fazer, mas faça essa oração de todo o coração para o Senhor. Amém? Amado Deus e Pai, eu estou aqui. Obrigado pela sua palavra. A sua palavra nos mostra que o Senhor nos ama. Que o Senhor se importa comigo. Que o Senhor está orando por mim. Que o Senhor está olhando em que situação eu estou. Você está me vendo num mar agitado, com vento contrário, mas nós estamos remando. Senhor, obrigado porque no meio dessa situação o Senhor vem até nós. Vem até nós para nos salvar. Para nos encorajar, para nos fazer vencer. Eu não quero olhar para o vento nem para as ondas. Eu quero olhar para Ti. Sabendo que um dia você morreu na cruz por mim.
o Senhor morreu em meu lugar. Tudo isso para me dar vida. Hoje eu entrego minha vida a Ti. Entra na minha vida. Entra no meu barco. Eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, Tu és meu Senhor e Salvador. Conduza-me, Senhor. Muito obrigado. Oh, perdoa meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Obrigado por morrer por mim. Eu oro em Seu nome precioso. Amém. Obrigado. Eu gostaria de saber aqui, né, quem está aqui pela primeira vez, quem é convidado, por favor, coloque-se em pé. Muito alegre em tê-los aqui, realmente agradecemos e vamos deixar aqui uma lembrança para vocês. É uma coisa muito simples, mas que essa lembrancinha possa fazer você se lembrar dessa palavra de Deus, tá bem? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Que o Senhor possa alcançá-los sempre em suas vidas e possa abençoá-los, tá bom?